Hello! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a cirurgia bariátrica. E hoje eu queria falar algumas coisas que, sei lá, algumas considerações que eu tenho a fazer, porque às vezes as pessoas elas costumam perguntar muito se eu estou me alimentando, como que tá esse processo agora, né? Se sente fome, se não sente. Então eu queria fazer algumas considerações a esse respeito, mas antes disso eu queria mostrar para vocês, porque eu acho que junto com esse vídeo eu vou colocar fotos aí de um antes e depois, embora eu esteja no antes e durante ainda, né? Porque eu já tenho 9 meses que eu operei e ainda existe um processo aí de caminhada, né? Perca de peso, ela vai até mais ou menos, eu acho que minha câmera vai cair, porque a cachorrinha tá aqui danadinha e a filhota. O processo de perder peso, ele se estende até 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, né? De pós-cirurgia. E ok, eu acho que eu vou ficar sem filme mesmo. Só um momentinho. Sofia e Belinha, por favor, não corram aqui porque eu estou gravando. Obrigada. Então, e aí eu vou colocar, eu acho que junto com esse vídeo, fotos do antes e depois. E aí eu não podia deixar de mostrar aqui neste vídeo uma coisa que eu já mostrei no Insta, quem me segue lá no Instagram já viu, né, que eu vestia isto aqui, ó. Eu vestia 50, isso é uma calça que eu gostava muito. E quando eu olho para essa calça, eu mal consigo acreditar que eu entrava nessa calça. E detalhe, já estava quase não servindo tão bem. Na verdade, ela era uma calça 50 que entrava bem apertada. E sabe aquela coisa que se comesse um pouco mais, tu já ia ficar com aquela calça explodindo no corpo? Então era mais ou menos isso. Então, se continuasse do jeito que tava, eu já ia caminhar aí pro manequim 52, né? Então era nessa calça aqui que eu conseguia entrar. Isso é triste, muito, muito triste, porque, nossa, eu nem acredito que eu cheguei a esse ponto, mas... E agora, gente, para minha alegria, eu consigo entrar nisso aqui, ó. Olha o tamanho dessa cinturinha. Olha o tamanho desse quadril. É assim, muito louco pensar na diferença que né? O tamanho de um manequim para o outro. Eu até comentei no post que eu fiz no Insta que isso pode parecer bobo, assim, pode parecer uma coisa, sei lá, né, idiota, mas enfim, é isso aqui. Eu nem sei se consegue aparecer aí pra vocês, mas é uma diferença grotesca e, assim, pode parecer muito bobo, mas pra mim significa muito, porque eu consegui mudar não somente o meu corpo, né, mas o mais importante, eu consegui mudar os meus hábitos alimentares, né? E aí as considerações que eu tenho a fazer exatamente sobre isso. Porque eu tenho assistido muitos vídeos de pessoas que se operaram já há algum tempo, ou que operaram recentemente, ou vejo posts em grupos no Facebook, no Instagram. E às vezes eu fico vendo que muitas pessoas operadas, elas encontram muita dificuldade com a alimentação, né? Então elas reclamam que elas sentem fome e que elas sentem muita vontade de comer doce. Elas querem, sei lá, fazer consumo de coisas que não deveriam ser consumidas. Outro fator é que algumas terminam criando novos hábitos que são ruins, né? Como no caso do consumo de álcool. E o que eu queria falar a respeito da minha, né, experiência é que tem sido o seguinte.
Primeira coisa, eu tenho 9 meses, dia 16 agora de dezembro, eu completei 9 meses de cirurgia, né? E fome é uma coisa que eu não sinto. Honestamente, eu não sinto fome. E isso é uma coisa nova para mim, porque antes da operação eu sentia muita fome. Às vezes era só olho grande, mas muitas vezes era realmente muita fome. E hoje eu não sinto fome, eu apenas como porque eu tenho que comer e tem que ter aquela disciplina dos horários, né? Mas dizer que eu sinto fome, eu estaria mentindo. Então, eu posso talvez aí para muitos me considerar uma sortuda, né? Porque caramba, você não sente fome? Como assim? Eu não sinto fome. Eu sei que no começo é bem normal não sentir fome, né? Mas agora eu já tô quase, daqui a pouco eu faço um ano, né, de operada. E eu não sinto fome, exceto se eu fico muito tempo sem comer. Então eu vou sentir uma vontade de comer, mas eu não diria que é uma fome louca, apenas é como se o meu corpo ele tivesse pedindo, por favor, coloca combustível aqui dentro porque eu tô fraco. E é bem isso. Então eu não sinto fome. E quando eu como, os meus hábitos alimentares eles realmente mudaram loucamente. Eu não consigo comer mais, por exemplo, doce, como eu comia loucamente antes. Antes eu era uma formiga louca, eu comia um bolo se deixasse inteiro de uma vez só e era muito fácil fazer isso. Mas agora, se eu consigo comer um pedaço de bolo, já basta, né? E isso não vai ser sempre, vai ser uma vez perdida que eu vou conseguir comer um pedaço de bolo ou que eu vou ter desejo. E quando eu falo conseguir, não é que eu não consigo engolir. Eu consigo engolir aquele bolo, eu consigo comer aquele bolo. A questão é que o doce na minha boca não tem mais tanto prazer. Eu não sinto prazer comendo aquele doce. Aquilo me causa um certo enjoo, não é uma coisa gostosa. É como se eu estivesse comendo uma coisa muito ruim. E aí, por essa razão, eu não como tanto doce, praticamente açúcar é uma coisa que não tem mais na minha dieta alimentar. E o que eu como exatamente, né? Eu não como mais pães como eu comia. O meu café da manhã, ele sempre vai ter fruta ou uma bolacha de água e sal, uma bolacha integral, ovo e às vezes um chá ou um suco. Mas o líquido é uma coisa que também não me acompanha muito nas refeições. Eu como ou eu bebo, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Quando muito, durante o almoço ou jantar, às vezes eu tomo um pouco de líquido, já quando tá no final da refeição, porque aí às vezes a boca pede alguma coisa líquida e aí eu bebo um golinho e deu. Mas essa é a minha alimentação normalmente no café da manhã, e aí no almoço eu tento comer o feijão sempre, mas nos últimos dias agora tem sido muito salada, então eu faço grão de bico e aí eu misturo na salada de alface com ovo de codorna, maçã, passas e coisas assim, queijo. Então eu faço uma mistureba e é o que eu costumo comer. E isso me sacia, um prato assim, é o suficiente, né? E nos lanches eu sempre opto também por suco ou uma fruta, ou também que eu como bolacha, queijo, sempre coisas assim, né? Iogurte. E na janta, às vezes, eu repito o almoço. Então, assim, eu não sinto fome, como a maioria das pessoas que eu vejo dizer que sentem. E quando eu como, eu sempre opto pelo saudável e
A outra coisa é que, na verdade, o meu paladar ele termina optando pelo saudável, não porque eu queira impor somente coisas saudáveis, mas porque o meu paladar ele fica mais feliz, né? E eu fico mais confortável ao comer essas coisas. Outra coisa que eu tô substituindo, eu gosto muito, sempre gostei muito de massas, e macarrão é uma coisa que eu gosto de comer ainda e que me faz bem. Empadão, mas eu substituí o macarrão pelo macarrão de arroz, que ele não tem glúten, então isso assim super ajuda a não ficar inchada, e também porque o glúten, o alimento sem glúten, ele é mais leve, então eu consigo comer uma quantidade um pouco maior do que se eu tentasse fazer o macarrão normal. E a farinha para fazer o empadão eu também substituí pela farinha de arroz, que é sem glúten também. E aí eu coloco também farinha de quinoa, amaranto, linhaça. E aí eu preparo os meus empadões sempre com esse tipo de receita, bem leve. E isso, além de não pesar, eu consegui comer uma fatia de empadão normal, ela não vai ter aquela coisa de inchar porque não tem o glúten. Isso quer dizer que eu não como nada com glúten? Não, eu como coisas com glúten, só que eu como uma porção muito menor do que se for um empadão, por exemplo, sem glúten, eu vou conseguir comer uma fatia normal. E o empadão com a farinha de trigo normal, eu vou conseguir comer um pedacinho mesmo, e não mais que isso, porque ele vai me encher. E eu acho que essa é a razão pela qual eu nunca passo mal, eu nunca passei mal, eu nunca vomitei nada que eu comi, eu nunca tive nenhum tipo de problema assim. Então, por que que isso acontece? Eu acho que tem a ver com aquela preparação aqui, né? Eu me preparei muito aqui, né? Porque eu sabia que grampear o meu estômago não seria a solução, né, de todos os meus problemas, né? Eu iria grampear o meu estômago, mas se eu continuasse com a minha mente voltada para aquelas coisas que eu sabia que eu não poderia mais colocar na minha vida, de nada adiantaria, né? E eu passei por tantas dificuldades com essa cirurgia que, gente, se tem uma coisa que eu não quero mais de jeito nenhum na minha vida engordar, eu nunca mais quero entrar numa calça como essa, nunca mais, sabe? Porque foi muito ruim, essa foi uma experiência muito ruim na minha vida. Então, se você está se preparando para fazer essa cirurgia, se você se operou, está aí na fase líquida, pastosa, vai preparando a tua mente, prepara, coloca o foco naquilo que realmente é o mais importante. E aí, quando você entrar na fase da dieta sólida, tudo vai ser mais tranquilo. Pelo menos assim tem funcionado comigo e tem sido uma experiência muito boa. Então, acho que essa só é a dica que eu queria deixar hoje aqui e falar para vocês um pouquinho, né, de como foi essa minha experiência. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou estar falando a mesma coisa, que eu não sinto fome e como eu vou estar, mas eu diria que com o comportamento que eu tenho hoje, certamente daqui a 2 anos as coisas continuarão tão bem quanto estão hoje, né? Eu não vou ter engordado, eu não vou estar comendo coisas que eu não devo, porque essa mudança ela ocorreu aqui dentro. E quando essa mudança ocorre de dentro para fora, tudo fica muito mais fácil, né? E é isso. Então,